Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Eis para vós a proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois de ressuscitar, na madrugada do primeiro dia após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus, que estavam de luto e chorando. Quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a 2 deles com outra aparência, enquanto estavam indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também a estes não deram crédito. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos, enquanto estavam comendo. Repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, estamos celebrando a 8ª da Páscoa. Nesta semana, após a Páscoa, a igreja a celebra como se fosse um único dia, o domingo. E nós somos convidados a fazer pela liturgia, a fazer a mesma experiência que as mulheres. Somos convidados a caminhar até o túmulo e contemplá-lo vazio, a fazer a experiência do Senhor ressuscitado. E é por isso que com toda a igreja nos unimos para entoar glória a Deus nas alturas, o Senhor ressuscitou verdadeiramente. Aleluia! Este cântico foi omitido durante todo o tempo quaresmal. Não proclamamos, não entoamos o aleluia, para que neste momento, com toda a igreja, possamos então exultar e proclamar: o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Glória a Deus nas alturas. Queridos irmãos, no evangelho que nós acabamos de ouvir, que há pouco nos foi proclamado, ouvimos a narrativa do encontro de Cristo com alguns dos seus seguidores. Estes, então, foram até os apóstolos, os seus discípulos, afirmando: o Senhor ressuscitou, nós o vimos, nós contemplamos a sua presença. Os discípulos não acreditam e por fim Cristo lhes aparece, confirmando a sua ressurreição, confirmando aquilo que os outros anteriormente haviam dito. Cristo então lhes questiona. Cristo os repreende pela dureza de coração de cada um e por não crerem naquilo que os outros tinham anunciado, por não crerem na sua ressurreição. E imediatamente o Senhor lhes dá o mandato: ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Este é o mandamento do Senhor, que após a sua ressurreição é confirmado. Cristo, em toda a sua vida pública, ele então pede, ele envia para que o mundo pudesse conhecer sua mensagem, seus ensinamentos, sua palavra. Aqueles que o seguem, ele então o envia: ide, ide. E este envio é confirmado após a sua ressurreição. Voltando-se para os discípulos, Cristo os envia:
Ide pelo mundo inteiro e anunciai a minha mensagem, anunciai o meu evangelho, anunciai os meus ensinamentos, anunciai a minha palavra a toda criatura, a toda criatura. E assim, os discípulos encorajados, reanimados por verem o Senhor ressuscitado, eles então saem para cumprir a ordem de Cristo, para cumprir o seu mandamento. E a igreja então é confirmada. A igreja de Cristo é assim confirmada. Queridos irmãos, somos convidados, como disse, a fazer a experiência do Senhor ressuscitado em nossas vidas. Quantas vezes caminhamos também cabisbaixos, como os discípulos, desanimados, outras vezes até descrentes. Somos convidados a fazer a experiência do Senhor ressuscitado. E quando fazemos a experiência de Cristo ressuscitado verdadeiramente em nossas vidas, nos reanimamos. Independente da dificuldade, dos problemas, nos reanimamos. Conseguimos obter forças. A nós, como os discípulos, ele também nos envia. Ide pelo mundo inteiro e anunciai a todos o meu evangelho. Ide pelo mundo inteiro e anunciai o evangelho a todas as criaturas. A mesma missão que os discípulos recebem, nós também recebemos. Nós também recebemos, nos tornando assim verdadeiros discípulos de Cristo. Verdadeiros discípulos de Cristo. Somos enviados no mundo tantas vezes marcado pela descrença, pelo egoísmo, imperando a máxima, cada um por si, Deus por todos. Infelizmente, essa a visão de muitos. É nesse mundo que Cristo nos envia. É nesse mundo que o Senhor ressuscitado, como aos seus discípulos, nos envia. Ide e anunciai ao mundo inteiro as minhas maravilhas. Ide pelo mundo e anunciai o evangelho a toda criatura. Nós assim nos tornamos arautos da mensagem de Cristo. Nós assim nos tornamos arautos da misericórdia de Cristo. Assim nos tornamos arautos da paz, arautos da paz. Se nós não assumirmos com convicção, com verdadeira convicção, a missão que Cristo nos confia, nós não o seguimos verdadeiramente. Nós não o seguimos verdadeiramente. Seguir o Mestre, seguir o Senhor, não implica simples e unicamente em proclamar, anunciar palavras, não. Tantas vezes as palavras se perdem ao vento. A seguir o Cristo implica o meu compromisso em anunciá-lo no mundo, em transformar uma realidade às vezes tão difícil, transformar uma realidade, como disse há pouco, descrente, distante de Deus, uma realidade egoísta, onde impera o individualismo, o pensamento individual, cada um querendo obter, levar vantagens para si. É nesse mundo, é nesta realidade que nós somos enviados, como disse há pouco, não meramente para anunciar palavras, não, mas para lutar pela transformação desta realidade. Para isso Cristo enviou os seus discípulos. Para isso Cristo nos envia. Queridos irmãos, mais uma vez quero afirmar, assim nós nos tornamos arautos da mensagem de Cristo, nos tornamos arautos da sua misericórdia, nos tornamos arautos da paz, no mundo em que vivemos. Como bem cantava o Padre Zezinho, amar como Jesus amou, perdoar como Jesus perdoou. Para isso nós somos enviados. Na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos,
Nós ouvimos o testemunho de Pedro e João. Eles, sem temer, anunciavam nas praças públicas, nos lugares públicos, o Senhor ressuscitado, sem temer a prisão, sem temer o martírio, sem temer a morte, sem temer a morte. Porque estavam convictos, acreditavam verdadeiramente naquilo que proclamavam. Queridos irmãos, eu sou enviado a cada dia. Você é enviado por Cristo. Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda a criatura. Neste tempo de quarentena, às vezes nós nos deixamos desmotivar por tantas notícias trágicas, até mesmo fake news. Somos enviados por Cristo a ser, nesta realidade tão dura, tão difícil que estamos vivendo, a ser arautos da esperança. Como é triste quando encontramos um cristão sem esperança, sem motivação. Como é triste, ainda mais, como quando encontramos um cristão que quer também tirar a esperança do outro. Nesta realidade, somos enviados por Cristo a ser arautos da esperança. Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Amém. Amém.